Fala galera, é a terceira vez que eu estou gravando a mesma aula. Na primeira tive uma queda de energia e quando fui recuperar não consegui recuperar. Na segunda eu fiz toda a aula, gravei essa aula e ela deu problema lá, não sei o que, o Windows Media Player não consegue abrir a sua aula. Então é a terceira vez que eu estou fazendo essa revisão para o segundo ano. Tá? Galera, estamos todos de quarentena, espero que vocês estejam em casa, fiquem em casa. Tá? A situação é bastante séria. Eu estou falando hoje, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, acho que é dia 28 de março. Tá? Respeitem a quarentena, a coisa é muito séria e tende a se agravar nas próximas semanas. Para isso, vamos antecipar o que a gente pode aí ajudar vocês. Essa é a revisão que eu já coloquei no Positivo On, que vocês vão agora acompanhar a correção dela. Já é preparatória para a nossa P1, que eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer em algum dia. Quais são os temas para essa aula? Então, essa é a revisão, deixa eu arrumar aqui, da P1 dos... Ui, que horrível. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Aí, agora sim. É a revisão da P1 do segundo ano, fechou? Assuntos abordados por essa revisão. Classificação das dispersões, classificação das soluções, solubilidade, gráfico de solubilidade, concentração comum, densidade e título. Fechou? Continuará a ser esse o nosso assunto para a P1. Vamos lá então. Observando o gráfico de variação de solubilidade de alguns sais, a interpretação do gráfico permite que a gente conclua que, letra A solubilidade de todos os sais apresentada é favorecida pelo aumento da temperatura. Pessoal, no eixo Y eu tenho a solubilidade, ou seja, quantos gramas de soluto se dissolvem em 100 gramas de água. No eixo X, eu tenho então a temperatura em graus Celsius. Fechou? Se você perceber, todos os gráficos são crescentes, ou seja, conforme aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, com exceção desse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, que é do sulfato de cério, é, nessa minha interpretação, o único sal em que a solubilidade não é favorecida pelo aumento da temperatura, bem pelo contrário. A solubilidade ela é atrapalhada pelo aumento da temperatura. A alternativa A é errada. Vamos limpar isso aqui para não ficar uma zona. Tá? Olha lá, apagar, errei, acertei, 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 errei. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus. Apaga isso aqui que eu não gosto de coisa zoada, bagunçada. Vamos lá então. Sigamos em frente. Sigamos, hein? Ó, português alinhado. O KCl é mais solúvel que o NaCl a qualquer temperatura. Vamos localizar aqui, ó. Essa aqui é o gráfico do KCl. Esse outro gráfico aqui é o gráfico do NaCl. Tá? Ele está falando que o KCl é mais solúvel que o NaCl a qualquer temperatura. Não. Está vendo esse ponto azulzinho que eu marquei aqui, ó? Que é mais ou menos 30 e poucos graus Celsius aqui? Abaixo desse ponto onde os dois gráficos se encontram, o KCl é menos solúvel que o NaCl. Acima desse ponto, o KCl será mais solúvel do que o NaCl. Ou seja, quando dois gráficos de solubilidade se cruzam, sempre no ponto de cruzamento, a solubilidade dos dois sais ela vai ser igual. Antes desse ponto, vai ter um que vai estar acima do outro, e depois desse ponto vai estar o outro acima desse primeiro. Então, vai ter uma temperatura na qual um é mais solúvel do que o outro, uma temperatura que os dois apresentarão a mesma solubilidade, e uma temperatura no qual aquele que era menos solúvel tornar-se-á mais solúvel. Fechou? Então, ele não é mais solúvel a qualquer temperatura. Não. A primeira também estava errada. Em 200 gramas de água, atenção, 200 gramas de água. O nosso gráfico trabalha com valores para 100 gramas de água. Então, eu tenho que ter essa atenção. Tá? A 10 graus Celsius, está aqui então 10 graus Celsius. A massa de NaNO3, que é esse sal aqui de cima, necessária para preparar uma solução saturada é de 40 gramas. Então, eu vou achar qual é a massa necessária a 10 graus para 100 de água e vou fazer vezes 2. Então, eu vou lá no 10 graus Celsius, venho
minha orientação. Opa. Cheguei aqui no gráfico. Quando eu olho para o lado, o valor que eu encontro é 80. Então, eu dissolvo 80 em 100, consequentemente, em 200 gramas de água, eu dissolveria o dobro, que é 160, e não 40, que é a metade. Fechou? Uma solução saturada de nitrato de potássio. Qual é o nitrato de potássio? É essa curva que eu estou fazendo aqui. Opa, me perdi, vamos lá. É essa curva aqui, que é o nitrato de potássio. Em 100 gramas de água, ou seja, posso usar já o gráfico como referência. A 50 graus Celsius, quando resfriada para 10 graus Celsius, formará 60 gramas de corpo de fundo. Então, vamos lá, em 50 graus, aqui, vamos lá, 50, eu consigo dissolver novamente aquele mesmo 80. Quando eu reduzo a temperatura para 10 graus Celsius, eu consigo dissolver apenas 20. Ou seja, se eu dissolvia 80 a 50 e quando eu resfrio para 10 eu dissolvo só 20, quer dizer então que haverá a formação de um precipitado na diferença entre os dois valores. 80 menos 20, eu tenho 60 gramas de corpo de fundo, ou também chamado de precipitado. A influência da temperatura na solubilidade do NaCl é mais acentuada do que do KNO3. Se você olhar o gráfico do NaCl, que é esse gráfico aqui, ó, ele é o mais paralelo possível. Ele não é paralelo, ele tem um coeficiente angular bem baixinho. Tá? Lembra? Se ele é uma reta, ele é determinado por uma função de primeiro grau, ax mais b. Lembra? Esse aqui é o coeficiente angular, é o que indica a inclinação dessa reta. Então, como ele varia pouco a temperatura, esse coeficiente angular dele é bem baixinho, tá? O número que multiplica o x. Então, ele é quase que paralelo. Não é paralelo. Então, ele é o que é menos suscetível ou menos sensível às variações de temperatura. A temperatura influencia muito pouco na sua solubilidade. Então, certo? Fechou? Alternativa certa, letra D. Vamos para frente. Esse aqui é o exercíciozinho básico que é para vocês relacionarem a característica com a dispersão. Se é uma solução, letra A, um coloide, letra B, ou uma suspensão, letra C. Primeira alternativa. A olho nu é classificado como um sistema homogêneo, porém, com auxílio de um instrumento óptico avançado, famoso microscópio, é possível enxergar aglomerados de partículas. Aquilo que parece homogêneo, mas você, na verdade, classifica como sendo heterogêneo, isso aqui é um coloide. Segunda perguntinha para nós aqui. Apresenta o disperso com diâmetro superior a 1000 nanômetros. Tá? Partícula aglomerado grande. É tão grande que pode ser visível a olho nu. Eu estou diante de uma suspensão. Terceira alternativa. É uma mistura homogênea em que o disperso é chamado de soluto e o dispersante é chamado de solvente. Mistura de soluto mais solvente, nós estamos diante de uma solução. Quarta alternativa. Não sedimenta, mesmo sob a ação de ultracentrífugas. Olha aqui, suspensão sedimenta naturalmente. Coloide eu preciso já de uma centrífuga um pouco mais intensa. Solução não adianta centrifugar, porque as partículas do soluto não se depositarão no fundo do recipiente. Fechou? Então, não sedimenta mesmo com ultracentrífuga, isso também é uma solução. Mistura heterogênea em que as partículas são retidas por filtro comum. Solução, não adianta filtrar. Coloide, filtros especiais. Suspensão, filtro comum. Tá? Então, usou filtro comum, eu estou diante de uma suspensão. Próxima alternativa. Não sedimenta sob a ação da gravidade. Tire a suspensão. Porém, as partículas são retidas por filtros especiais. Eu estou diante de um coloide. Tá? Já que eu sei que filtro não adianta para solução. Mas eu li uma coisa lá que no Oriente Médio eles obtêm água do mar filtrando. Não, lá eles obtêm água do mar por um processo chamado osmose reversa, que a gente vai ver mais para frente quando falar em propriedades coligativas.
sobre osmoscopia e osmometria. Né? Reflete a luz por ação do efeito Tyndall. Lembra? Em caso de nevoeiro, não usar luz alta, porque a luz alta se dispersa nas partículas do nevoeiro, alterando, atrapalhando a visão do motorista que vem na pista contrária. Por isso que o farol de neblina é lá embaixo para iluminar o chão. Porque o nevoeiro, a neblina, a maionese, a margarina, a manteiga, a pérola, o plástico pigmentado, o leite, o sangue, o gel, a espuma, são todos exemplos de coloides. Alguns coloides eles têm essa capacidade de dispersar a luz. Então, essa dispersão da luz eu chamo de efeito Tyndall, que é característico, então, dos coloides. Tá? Penúltima alternativa, apresenta partículas de soluto com diâmetro de até 1 nanômetro, ou seja, a partícula é tão pequenininha que nem usando algum microscópio eu não vou conseguir visualizá-la. Então, nesse caso, eu tenho a mistura perfeita, eu tenho a solução. E, por último, sedimenta pela ação da gravidade ou centrífuga simples. Só quem sedimenta por ação da gravidade vai ser a suspensão. Tranquilinho? Classificação das dispersões. O nitrato de prata é muito usado tanto nos laboratórios de química como na medicina. Para isso é necessário calcular a concentração das soluções corretamente. Calcule a concentração de uma solução de nitrato de prata sabendo que ela contém 60 gramas do sal em 300 ml de solução. A alternativa que corresponde à concentração. Se não tivesse alternativa, Ademir, que concentração é essa? É a concentração em grama por litro, concentração em mol por litro, concentração em mol por quilo? É porque nas alternativas a concentração está em grama por litro, que nada mais é que a concentração comum. Vamos lá. Concentração comum é igual ao quê? Massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto expressa em gramas, o volume da solução expresso em litros. Olha que rostinho bonitinho que ficou aqui. Ó. Vamos lá, a massa da solução é de 60 gramas, dividido pelo volume da solução expresso em litros. 300 ml equivale a 0,3 litros. Matematicamente, isso é igual a dividir 600 por 3, ou seja, a resposta vai ser igual ao quê? 200 gramas por litro. Fechou? Sigamos em frente. A tartrazina é uma substância muito utilizada para colorir alimentos. No entanto, estudos apresentam a ocorrência de alergia, principalmente a pessoas que também já são sensíveis ao ácido acetil salicílico, AS, melhoralzinho infantil, usado pelo vovô aí para afinar o sangue, tá? Evitar o efeito de agregação plaquetária. Fechou? Para efeito da utilização de tartrazina como aditivo alimentar, a Anvisa define seu limite máximo em 30 mg para 100 gramas de amostra. Opa, Ademir, aqui ó, miligrama e grama. Entrou água no barraco, tá pro errado? Ou é grama com grama ou miligrama com miligrama. Tá? E que a ingestão diária aceitável é de 7,5 mg por quilo de peso corpóreo para a tartrazina. O título percentual no limite máximo da legislação brasileira é de, vamos lá, título, nesse caso é o título em massa, porque trabalhou com massa, é igual ao quê? Massa do soluto dividida pela massa da solução. Massa do soluto é 30 miligramas. Como a massa da solução está em gramas, eu vou pegar esse 30 e vou dividir por 1000. Eu vou encontrar 0,03. Fechou? Que é 30 miligramas dividido por 1000. Essa é a massa do soluto. A massa da solução são os 100 gramas. Resultado final, 3 vezes 10 na menos 4. Ou seja, vou colocar 2 zeros aqui atrás da vírgula. Olha lá, 1 zero, 2 zeros que vieram do 100 aqui, mais o outro zero. Eita!
A mão escorregou do mouse. Posicionar a mão melhor aqui, peraí. 0,3. Pessoal, aqui não era 0,03 gramas e aqui não era 100 gramas. Corta, corta. O título ele é adimensional, ou seja, não tem unidade. Como ele quer no exercício, eu sei que ele quer a porcentagem, então esse é o título. Para achar a porcentagem, eu multiplico por 100. Já estava aqui, né? 0,03%, ou seja, 0,03%. Cuidado na prova, tá? Se eu pedir qual é a porcentagem, a resposta é 0,03%. Se eu pedir qual é o título, a resposta é 0,003, sem unidade, já que o título é uma grandeza adimensional. Fechou? Próxima questão. Quando adicionamos sal comum à água sob agitação constante, verificamos que em dado momento o sal não se dissolve mais. Nesse caso, a solubilidade do NaCl é igual a 300... Eita, naba. Apagar. A solubilidade do sal de cozinha é de 360 gramas para cada 1000 ml de água. Por que 3 pontinhos? Porque a gente aprendeu em sala de aula que quando você dá a solubilidade de um sal, você é obrigado a dizer quantos gramas de soluto se dissolvem numa certa massa dissolvente a uma determinada temperatura. Então, para estar correto mesmo, faltou colocar ali a temperatura em graus Celsius. Se adicionarmos 500 gramas no mesmo volume, que é de 1000 ml de água, nas mesmas condições acima, por isso que ele omitiu a temperatura, que ele está dizendo que o experimento é na mesma temperatura, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma... Vamos lá. O limite é 360. Você colocou 500, você ultrapassou o limite em 140 gramas. Enquanto você estiver agitando o recipiente, esse excesso vai estar ali em suspensão, o excesso. Quando você deixar esse recipiente em repouso, após atingir o equilíbrio, essa solução se tornará ou tornar-se-á uma solução saturada com corpo de fundo, já que você ultrapassou o seu limite de solubilidade. A densidade é considerada uma propriedade física específica das substâncias, ou seja, cada substância tem a sua, que varia com a temperatura em função da contração ou expansão do material considerado, além de explicar o porquê dos icebergs floating on the ocean, flutuarem no oceano, viu? Unificado bilíngue. Tá? Fecha a porta lá. Por favor, querida. O pai está em aula. Tá? Todo mundo confinado, aparece tudo. O Arthur já passou para usar o banheiro aqui do lado de lá, de leve. A Lara fez um negócio agora aqui atrás de mim. Confinamento é isso, galera. Todo mundo junto e família unida. O mercúrio é um metal líquido nas condições ambiente. Paranã. O mercúrio tem densidade igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Assim, pode-se afirmar que num frasco que tem 100 ml de mercúrio possui uma massa de quilos, correspondente à letra A aqui. Vamos lá então. Densidade é igual a massa total dividido pelo volume total. Eu estou colocando essa questão de densidade só para você fazer o seguinte, né? Não confundir com concentração comum, que é igual ao quê? Massa do soluto pelo volume da solução. Percebe que aqui embaixo eu estou usando o volume total para os dois. Só que aqui em cima, quando o assunto for densidade, a massa é a da solução. E quando é concentração comum, a massa é do soluto. Densidade é igual a M sobre V. A densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por ml, ou grama por centímetro cúbico.
Isso vai ser igual à massa que ele está perguntando pelo volume, que é de 100 ml. A massa vai ser igual, está dividindo, passa para lá, multiplicando, 1.360. Meu Deus do céu. Deixa eu apagar isso, que isso aqui vai ficar registrado para a posteridade. Vai passar vergonha para o resto da minha vida, incluindo meus netos. Vamos lá. 1.360 gramas. Como ele quer a resposta em quilo, isso é o famoso 1,36 quilogramas. Fechou, galera? Essa é a nossa revisãozinha. Aproveitem, estudem, caprichem, tá? Que em breve estaremos juntos, se Deus quiser, primeiro com saúde, hein? Olha o confinamento, olha a quarentena. Abraço, galera!